Muito bem, meus irmãos, nós estamos voltando aqui com o nosso segundo período da nossa aula de número 5, a doutrina da conversão. E estamos na página de número 22 e vamos falar sobre conversão. Primeiro nós vamos ler um versículo da palavra de Deus para falar sobre a doutrina da conversão. O versículo está em Provérbios 1, versículo 23. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Atentai-vos pela minha repreensão, porque eis que derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Muito bem. A definição de conversão é mudar de rota. Conversão significa mudar de rota. A conversão e o arrependimento andam juntos. Conversão e arrependimento andam juntos. E enquanto o arrependimento se refere à mudança total do sentido do homem e a sua atitude para com Deus, a conversão expressa a nova posição para com o mundo e apresenta e representa, neste sentido, uma mudança de situação, mudança de caráter, de situação, mudança de rota. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Capítulo 26, versículo 20. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Amém. O homem que vinha andando no caminho largo para a perdição, então agora ele vai mudar repentinamente a direção. O homem estava andando, por exemplo, nessa direção, no caminho da perdição, no caminho largo, mas quando ele se converte, ele vai mudar de rota, vai pegar um outro caminho, ao contrário do caminho que ele estava, ele pega um outro caminho. Ele vai fazer uma conversão e vai entrar para o caminho que leva ele para o céu, que conduz ele a Jesus Cristo. Então, ele muda repentinamente a direção e passa a andar no caminho estreito que leva para o céu. Mateus 13, 24, 13, 14. Mateus 7, 13, 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Lucas 13, 22 a 30. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando em Jerusalém. E disse-lhes um: Senhor, são poucos que se salvam?
E ele respondeu: Porfiai e entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vos lançar fora, e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do rei de Deus. E eis que os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Muito bem. Primeiro ponto: a conversão é o caminho que nos leva à porta de entrada para o reino de Deus. Então, o caminho que nos leva para a porta de entrada do reino de Deus se chama conversão. A Bíblia diz: se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Esta palavra está em Mateus 18, versículo 3. Jesus disse que aqueles que não entram pela porta são ladrões e salteadores. Aqueles que não entram pela porta, está lá em João 10:1, nós vamos ler aí, são ladrões e salteadores. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Continua. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome suas ovelhas, e as traz para fora. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade te digo que eu sou a porta das ovelhas. A conversão é indispensável, porque ninguém pode servir a dois senhores, a dois deuses, ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Ou a pessoa vai amar o mundo de vez, ou amar a Deus de vez. Tem que haver uma escolha. Tem que haver uma escolha, ou um ou outro, ou Deus ou o mundo. Não se pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir o mundo ou servir as riquezas. E nós vamos encontrar em Mateus 6:24 sobre isso aí. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Josué 24, versículo 15. O povo ali estava se desviando de Deus, indo atrás dos ídolos, cultuando aos ídolos. Olha o que Josué falou para esse povo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, glória a Deus. Segundo ponto: as 4 fases da conversão. Vamos falar agora sobre 4 fases da conversão.
Lembrando que é Deus que opera na conversão, como está em Lamentação 5:21, nós vamos ler daqui a pouco, Jeremias 31:18. É Deus que opera na conversão, mas Ele opera de acordo com a aceitação da parte do homem. Leamos Lamentação 5:21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Jeremias 31:18. Jeremias 31:18. Bem ouvi, e eis que Efraim se queixava, dizendo: castiga-me, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Amém. Estudando a doutrina da conversão, usaremos como modelo a parábola do filho pródigo, usada por Jesus no seu ensino. Então vamos lá. Todos já conhecem a parábola do filho pródigo, então não precisamos ler todos os versículos que vão falar sobre a parábola do filho pródigo, que é Lucas 15, do 11 ao 32. Nós não vamos ler, porque esta parábola é conhecida por todos os crentes. Nós vamos então comentar. Letra A. A primeira fase da conversão, usando aqui como exemplo o filho pródigo, é o despertamento. O filho pródigo, ele teve um despertamento. Vamos ver? Despertando pelas circunstâncias tristes e cruéis na terra estranha, o filho pródigo começou a refletir sobre a sua própria situação. Lembrou-se de que na casa de seu pai tudo era bom e sentiu vivamente a miséria que ele estava vivendo. Foi nesta reflexão que o filho pródigo começou a sua conversão. Lucas 15, 14, 17. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Muito bem. Então nós vemos aqui, é assim que o Espírito Santo opera. Houve uma reflexão aí, né? E nessa reflexão ele teve um despertamento. Despertou pela miséria que ele estava vivendo. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha só, foi nessa reflexão que começou a sua conversão. É assim que o Espírito Santo opera quando desperta o homem para refletir e a considerar a sua situação. A palavra de Deus também faz o homem considerar o seu caminho e os seus atos maus. Os seus olhos começaram a ver coisas que antes não viam. No mundo não tem mais prazer.
sente vazio, é Deus que chama o pecador. É Deus que chama o pecador. Vamos ler Salmo 64, versículo 9. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. 119 de Salmo 59, versículo 59, capítulo 119. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Amém. Então esta foi a primeira fase que nós estamos falando aqui sobre as 4 fases da conversão, baseando no filho pródigo, né? A primeira fase aqui é o despertamento. Ele houve um despertamento através do Espírito Santo na vida dele. A segunda fase é a reflexão. Ele parou e começou a refletir. Enquanto o filho pródigo refletia sobre a sua situação em terra estranha, surgiram-lhe pensamentos sobre a necessidade de tornar para o pai a casa paterna. Ele começou a meditar sobre as vantagens que teria, que se voltasse. Eu vou falar. Ele começou a meditar sobre as vantagens que ele teria se voltassem. Ele saiu da casa do pai, perdeu as vantagens, mas lá na miséria ele começou a refletir sobre as vantagens que ele teria se ele retornasse para a casa do pai. Nós estamos na página de número 23. Página 23. Então, no seu pensamento já via a si mesmo voltando ao pai e pedindo-lhe perdão. Esta é a obra do Espírito Santo para a conversão do pecador. Lucas 15, 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Amém. Ele confessou os seus pecados. Os pensamentos que no início estavam voltados só para a miséria em que vivia, começaram a elevar-se para as coisas de Deus. Ele meditava na palavra e nas coisas que de cima tinha ouvido. Depois de ter esquadrinhado os seus caminhos, um desejo começa a formar-se. Voltamos para o Senhor. Lamentação 3:40. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Amém. A terceira fase da conversão se chama decisão. Decisão. Então vamos lá. Esta fase representa a própria decisão. Depois que o filho pródigo havia meditado sobre a sua miséria, como sobre a sua necessidade de voltar, resolveu. Ele disse assim: olha, irei. E levantou-se e foi para o seu pai. Vamos ler esta palavra, Lucas 15, 18 e 20. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhes ao pescoço e o beijou. Ele tomou uma decisão. Ele disse: irei, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E ele levantou e foi ter com o pai. E ele foi recebido com muito amor, com muito carinho. Agora vira as costas para a terra estranha, para a sua miséria, e olha para o caminho em direção à casa do pai. É isso que é conversão, é virar as costas para o pecado, virar as costas para os caminhos errados e tornar-se para Deus, voltar para Deus, fazer uma conversão. A conversão é voltar para Deus. E isso tem que tomar decisão para fazer essa conversão, voltar-se para Deus. É esta decisão que cada pecador deve tomar. Os pensamentos que antes do tempo do despertamento o dominavam, deve agora transformar-se em ação. Ação é a decisão que leva à conversão. Olha, a ação é a decisão que leva à conversão. Esta decisão, isto é possível quando o pecador expressa o seu desejo, a sua vontade, numa oração a Deus, em nome de Jesus. Então Deus lhe dá poder para deixar o mundo e voltar para Deus. Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. E o quarto passo da conversão aqui, a quarta fase, da conversão, é o encontro com o Pai. Isso é tudo de bom, tudo de lindo, de maravilhoso. O filho pródigo, de volta da terra estranha, encontrou o que é essencial na conversão. O pai que correu ao seu encontro para perdoar-lhe, abraçá-lo e restaurá-lo. Tudo voltou à normalidade. Lucas 15, versículo 20 e 24. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhes ao pescoço e o beijou. E o seu filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Amém. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém. Esta é a experiência de todos os que convertem a Deus. A palavra de Deus diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai-vos as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Está lá em Tiago 4:8. E quando Deus chega, todas as coisas são possíveis. Marcos 10:27.
Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhes: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então agora vamos ver o que acontece no momento do convertido a Deus, no momento que a pessoa se converte a Deus. Vamos ver o que acontece? Vamos falar aqui sobre 7 resultados do encontro do pecador com o Pai. Amém? 7 resultados. Vamos lá, o primeiro: todos os seus pecados são perdoados e lançados no mar do esquecimento. Isaías 43, versículo 2, e depois Miqueias 7, 18. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Miqueias 7, 18 ao 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedar-se de nós, e sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Amém. Lançará todos os pecados na profundeza do mar. Que mar é este? O mar do esquecimento. Marcos, capítulo 4, do 10 ao 15. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogando-lhe acerca da parábola, e disse-lhes: a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas essas parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Amém. Para concluir aí, Atos 3 e 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Lembrando que nós estamos falando aí sobre os 7 resultados da conversão, do encontro do pecador com o Pai, tá? Que é Deus. Então, falamos aí sobre o primeiro passo, né? Primeiro resultado. O segundo resultado é que o nome, ele tem um nome escrito no livro da vida. Malaquias 3 e 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que os temer dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro dos céus. Amém. Apocalipse 21, 27.
e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. O terceiro resultado daquele que se converte: Jesus cura as enfermidades da alma cansada deste pecador. Mateus 13, 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Eu os cure. Aqui fala da cura da alma. O quarto resultado aqui, ele recebe anjos para o guardar. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Nós estamos no quarto, né? O quinto resultado daquele que se converte a Cristo: recebe um novo coração. Ezequiel 18, 30, 32. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém. O sétimo resultado da conversão, que é o encontro com o Pai, é que o véu que impede a visão espiritual é tirado. O véu que separava o homem de Deus, ele é tirado, né? O véu que impede o homem de ter visão espiritual. 2 Coríntios 3,16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O véu se tirará. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5,18. E o sétimo passo, o sétimo resultado, é que ele recebe o direito de ser filho de Deus e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Muito bem. Então nós falamos aí sobre as quatro fases, as quatro fases da conversão. Vamos voltar lá para nós fazer uma pincelada aqui, né? A primeira fase foi o despertamento. A segunda fase foi a reflexão. A terceira fase foi a decisão. A quarta fase, o encontro com o Pai. E aí, no encontro com o Pai, ele recebe 7 bênçãos ao encontrar com o Pai. Recebe 7 bênçãos. Nós acabamos de falar aí agora. Agora a letra E. Vamos falar sobre resultados da conversão.
Um outro resultado aqui da conversão, né? Um novo testemunho. A pessoa passa a dar um novo testemunho. Gálatas 1, 22 e 24. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém. 1 Coríntios 6, de 9 a 12. Testemunho. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém. Vê que a pessoa que converte a Cristo, ele muda o seu caráter, tem mudança de caráter, ele passa a dar bom testemunho diante de Deus e dos homens, né? Também novas bênçãos, ele passa a receber novas bênçãos. Os tempos de refrigério chegaram. Atos 3 e 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Tudo aquilo que antes impediam as bênçãos foi tirado. 2 Coríntios 3 e 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Amém. Uma nova incumbência. Quando se converterdes, confirma teus irmãos. Lucas 22, 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Essa passagem aí é quando o Senhor Jesus fala para Pedro: ó Pedro, cuidado, porque Satanás me pediu para te amassar como amassa o trigo, mas eu roguei por ti, viu, Pedro? Quando tu converteres, anuncia, confirma aos teus irmãos. Muito bem, quando tu converter. Então Pedro, ele não era convertido, mas ele ia ter uma conversão e ele ia anunciar a palavra de Deus aos seus irmãos. E por último lugar aqui, o convertido recebe um novo alvo, que é o céu. Os convertidos poderão entrar no reino de Deus. Aleluia. Mateus 18, 3. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios 14, 20, e depois também em 1 Pedro também vai dizer, capítulo 2, versículo 1 a 3, que nós temos que ser menino na malícia e não no entendimento. Tem gente que é menino no entendimento. Você ensina a palavra de Deus para ele, mas ele é igual menino. Quando daqui mais algum instante, ele não sabe mais, ele esqueceu tudo aquilo que ele aprendeu
vai no culto, ouve um estudo bíblico, uma mensagem, lá ele escuta. Quando ele sai de lá, ele não sabe mais o que foi pregado, né? Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que ser crianças, ser meninos na malícia, mas não no entendimento. Leiamos, portanto, 1 Coríntios 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. E 1 Pedro 2, 1, 3. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vais crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Amém. Então, aí está, meus irmãos, completa o estudo da doutrina da conversão. Então vamos converter, vamos voltar, vamos mudar de rota, voltemos para o Senhor, e Ele se agradará de nós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Se já ressuscitaste com Cristo, então buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque as que são da terra são temporais, mas as que são de cima são eternas. Nós ficamos aqui com nossa aula, nosso segundo período, prometendo voltar na próxima segunda-feira com a nossa sexta aula. Então, que Deus abençoe a todos, e nós voltaremos, se Deus assim o permitir, na segunda-feira com a sexta aula. A paz do Senhor Jesus.